Conhecemos Davi como o pastor valente que derrubou um gigante, o rei que unificou Israel e um guerreiro lendário. Mas por trás da coroa e da armadura, existia um homem com falhas profundas, dores intensas e um coração quebrado. Hoje, vamos mergulhar na história de Davi para descobrir uma verdade transformadora. Deus não rejeita um coração quebrantado, não importa o seu passado. Prepare-se para uma jornada de fé, redenção e a inabalável graça divina. Antes de continuarmos, se você busca inspiração e histórias que tocam a alma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Davi, o caçula de Jessé, era apenas um pastor de ovelhas, um improvável candidato à realeza. Enquanto seus irmãos mais velhos eram fortes e imponentes, Davi cuidava dos rebanhos no campo, sob o sol e as estrelas. Mas foi nesse cenário humilde que Deus viu algo extraordinário nele, algo que ninguém mais percebia. Samuel, o profeta, foi enviado para ungir um novo rei, e Deus o direcionou para a casa de Jessé. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas nenhum era o escolhido, até que Davi, o mais jovem, foi chamado do campo. Com a unção do óleo, Davi foi separado por Deus, não por sua força física ou status, mas por um coração puro e disposto a servir. A história de Davi e Golias é um clássico de coragem e fé. Enquanto o exército de Israel tremia de medo diante do filisteu gigante, Davi, com apenas uma funda e 5 pedras lisas, avançou. Sua confiança não estava em suas próprias habilidades, mas no Deus que ele servia. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos lutaria por ele, e assim o impossível se tornou realidade. A vitória sobre Golias catapultou Davi à fama, e ele rapidamente se tornou um herói nacional. Sua habilidade como guerreiro e sua sabedoria como líder o levaram ao trono de Israel. Davi unificou as tribos, estabeleceu Jerusalém como capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Ele era o rei ideal, um homem segundo o coração de Deus, abençoado e próspero em tudo que fazia. Mas até mesmo os maiores heróis podem tropeçar. Em um dia fatídico, Davi, em vez de ir para a guerra com seus soldados, permaneceu em Jerusalém. De seu terraço, ele viu Batseba, uma mulher casada, banhando-se. A beleza dela o seduziu, e a semente da tentação foi plantada em seu coração. Este foi o início de uma queda dolorosa, que mancharia sua reputação e traria grandes consequências. Davi cedeu à tentação, e a gravidade de seu pecado se aprofundou. Ele mandou buscar Batseba, e eles cometeram adultério. Para ocultar a gravidez resultante, Davi tentou manipular Urias, o marido de Batseba e um de seus mais leais soldados. Mas Urias, homem de honra, recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros lutavam na guerra. A trama de Davi se desfez, levando-o a um ato ainda mais sombrio. Para silenciar Urias e encobrir seu crime, Davi enviou uma carta ao comandante do exército, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha mais perigosa e depois abandonado. Urias morreu em combate e Davi adicionou assassinato ao seu pecado de adultério. Por um tempo, Davi pensou que havia escapado impune, mas nenhum segredo permanece oculto aos olhos de Deus. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Através de uma parábola poderosa sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, Natã revelou a Davi a enormidade de sua transgressão. A princípio, Davi ficou indignado com a injustiça da história, até que Natã proferiu as palavras que perfuraram sua alma. Tu és este homem. O impacto foi devastador. Naquele instante, a fachada de Davi desmoronou. Ele não tentou justificar-se ou culpar outros. Com o coração dilacerado pelo remorso e pela culpa, Davi clamou a Deus em profunda contrição. Sua oração, registrada no Salmo 51, é um dos mais poderosos exemplos de arrependimento genuíno na Bíblia.
Ele reconheceu seu pecado contra Deus e implorou por misericórdia e restauração. Mesmo com o perdão de Deus, o pecado de Davi teve consequências dolorosas. O filho nascido de Batseba adoeceu e morreu, um golpe devastador para Davi e Batseba. A espada nunca se afastou de sua casa, e sua família foi dilacerada por tragédias, incluindo a violência e a traição de seus próprios filhos. Davi aprendeu que o perdão divino não anula as consequências terrenas de nossas escolhas. Apesar de suas falhas e das consequências de seus atos, Deus não abandonou Davi. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, que se tornaria um dos reis mais sábios de Israel e seria parte da linhagem messiânica. Davi continuou a ser um líder, um poeta e um homem que, apesar de seus erros, buscava o coração de Deus. Como Davi pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus depois de cometer adultério e assassinato? A resposta está em seu arrependimento. Davi não era perfeito, mas quando confrontado, ele se humilhou, confessou seu pecado e buscou a Deus de todo o coração. Ele demonstrou que a verdadeira fé não é a ausência de falhas, mas a capacidade de se levantar após a queda com um coração quebrantado e contrito. A história de Davi é um lembrete poderoso de que Deus não rejeita um coração quebrantado. Não importa quão grandes sejam nossos erros, quão profundas sejam nossas falhas, a misericórdia de Deus é infinita para aqueles que se arrependem sinceramente. Ele vê além de nossos pecados e busca um coração que, apesar de ferido, ainda anseia por Ele. Sua graça é um bálsamo para a alma ferida. Talvez você se identifique com a dor de Davi, com o peso do arrependimento ou com a sensação de ter falhado. Saiba que a mesma graça que restaurou Davi está disponível para você. Não permita que seus erros definam seu futuro. Deus está pronto para curar, perdoar e restaurar qualquer coração que se volta para Ele com humildade e verdade. Abrace a esperança que a história de Davi nos oferece. Davi nos ensinou que a grandeza não está na ausência de falhas, mas na capacidade de se arrepender, de buscar a Deus e de confiar em sua infinita misericórdia. Ele foi um rei, um guerreiro, um poeta, mas acima de tudo, um homem que, apesar de seus pecados, manteve um coração voltado para o seu Criador. Seu legado ecoa através dos séculos, inspirando gerações. A história de Davi é uma prova viva de que Deus não rejeita um coração quebrantado. Qual parte da jornada de Davi mais ressoa com você? Você já experimentou a graça restauradora de Deus em sua própria vida? Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa ouvir. Até o próximo vídeo.